A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, como o senhor analisa os efeitos da janela partidária que foi encerrada no dia 1º deste mês? A janela partidária se encerrou na última sexta-feira e os seus resultados demonstraram efeitos negativos para a qualidade da democracia. De acordo com uma lei de 2015, de 4 em 4 anos, 6 meses antes das eleições proporcionais, os parlamentares que quiserem podem trocar de legenda sem ferir a chamada fidelidade partidária. O período de 1 mês permite a deputados federais e estaduais trocarem livremente de partidos, sem o risco de perder os seus mandatos. Em tese, a lei foi introduzida com o objetivo de disciplinar o chamado troca-troca de partidos, que sempre foi muito intenso, apesar de seus efeitos negativos. Afinal, parlamentares são escolhidos pelos eleitores tendo em consideração o seu pertencimento a determinado partido e a determinadas linhas políticas e ideológicas. A troca, nesse sentido, pode fraudar a escolha que foi feita pelo eleitor. Por isso, ainda existe o princípio da fidelidade partidária, que foi reforçada recentemente por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou que o mandato parlamentar pertence ao partido e não aos deputados individualmente. Olhando em conjunto os resultados da janela deste ano, os partidos que mais se beneficiaram com as mudanças foram o PL, o Progressistas e o Republicanos, todos integrantes do chamado Centrão, que apoia o presidente Jair Bolsonaro. O PL, que é o partido ao qual o próprio presidente se filiou recentemente, saltou de uma bancada de 43 deputados para 77, o PP de 42 para 56 e o Republicanos de 31 para 40. Em compensação, o partido que mais perdeu parlamentares foi a União Brasil, que é uma fusão dos antigos DEM e PSL. O União perdeu 29 parlamentares federais, indo de 81 para 52 deputados. Além do União, partidos de esquerda e de centro-esquerda também perderam parlamentares, como foi o caso do PSDB, que perdeu 6, o PSB, que perdeu 7, e o PDT, que perdeu 7 também. Partidos menores, como o PV e o PSOL, também foram afetados. Professor, e como o senhor analisa o sistema partidário brasileiro? A troca indiscriminada de partidos é um sintoma da crise do sistema partidário brasileiro. A história política brasileira mostra que o país tem dificuldades para consolidar um sistema partidário duradouro e consistente. Nesse sentido, a pesquisa especializada evidenciou que, ao longo do tempo, foram frequentes as intervenções do Estado na organização do sistema partidário. Mesmo a democratização tendo substituído partidos artificiais criados por regime militar, a Constituição de 88 e a legislação partidária derivada deixaram frouxas as exigências legais para o registro de partidos. O resultado foi o surgimento de um multipartidarismo exacerbado no país. O crescimento nominal das organizações partidárias passou de 5 em 82 para 19 em 2002 e para 30 em 2018, sem contar as mais de 50 outras que aguardam registro no Tribunal Superior Eleitoral. Essa intensificação da fragmentação partidária colocou o Brasil na posição de um dos casos mais exacerbados de fragmentação do mundo. E em poucos anos fez o número efetivo de partidos, um índice usado pela ciência política, para dobrar, passando de 8,1 em 94 para 16,4 em 2018. Essa fragmentação, baseada em regras disfuncionais de representação, impacta negativamente a formação de coalizões governativas ao tornar os presidentes reféns do grande número de agremiações, muitas das quais sem nenhuma identidade ideológica ou programática. Afora tudo isso, as trocas feitas pela janela partidária, embora sejam vantajosas para os parlamentares que desejam se alocar aonde entendem que está o núcleo do poder, de modo a favorecer a barganha de suas propostas, têm poucos resultados para os eleitores. Esses não são informados nem dos critérios que levaram às trocas de partidos por seus representantes, nem vislumbram em que sentido as trocas vão melhorar as políticas públicas e, portanto, desse modo, poder melhorar a qualidade da democracia. É um problema a ser enfrentado pelos democratas brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigado.
Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, hoje o senhor vai falar do uso do cigarro eletrônico, principalmente pelos jovens, né? Eu estive essa semana em algumas escolas conversando com os alunos sobre o cigarro eletrônico. Alguns diretores me procuraram que as famílias estavam em dúvida do benefício desse material que é proibido no Brasil. E, na verdade, eu pude falar ali com pais, professores, alunos, para alertá-los que eles estão se tornando dependentes de nicotina. O cigarro eletrônico foi fabricado aí numa época onde começou a se proibir de se fumar em ambiente fechado. A indústria estava perdendo aí no consumo do cigarro e fabricou esse novo material. Por que o jovem começa a utilizá-lo? Igual nossos avós. É sexy, charmoso, socializa, acham que não faz mal e acham que não causa dependência. Na verdade, fumar se chama dependência de nicotina. Nicotina é uma droga muito potente que tem no tabaco e é isso que estão usando no cigarro eletrônico. Você vaporiza a nicotina, torna o indivíduo dependente e muitos jovens vão passar a fumar cigarro normal, além de fumar o cigarro eletrônico, e vão se tornar dependentes o resto da vida. E vão consumir o cigarro eletrônico, que aliás é mais caro do que o cigarro comum, e vão consumi-lo o resto da vida. Nos Estados Unidos, esse material foi lançado entre os jovens, patrocinando o acampamento de verão dos jovens lá, todo mundo vai. E, na verdade, tornaram-se dependentes, causou-se uma intoxicação nicotínica em milhares de jovens e alguns pagaram um preço muito alto com lesões respiratórias semelhantes ao Covid, veja só. E depois de 2019 veio o Covid, não se falou mais do cigarro eletrônico, mas alguns jovens até foram para transplante pulmonar pelas lesões gravíssimas que o cigarro eletrônico causou. Qual alerta? A orientação que o senhor deixa aos pais de filhos jovens? Pais, não orientem, não deixem seus filhos usar esse material, porque vicia e causa dependência e causa uma insuficiência respiratória, pode causar uma insuficiência respiratória semelhante ao Covid. E alguns vão pagar esse preço. Na intoxicação nicotínica nos Estados Unidos, alguns jovens roubavam coisas de casa para comprar cigarro eletrônico. E a gente só via isso com drogas pesadas. Agora mais uma droga para desviar o jovem do seu caminho. Pais, prestem atenção. Cigarro eletrônico vicia e seu filho vai fumar o resto da vida. Então, abram os olhos, podemos conversar sobre esse assunto. Há um material sobre isso no site do Dr. Bartô, www.drbartô.com.br. É um livreto sobre cigarro eletrônico e narguilé. Dê uma lidinha e qualquer coisa podemos bater um papo na sua escola. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, que concepções erradas existem da Rússia sobre a invasão na Ucrânia? Circulam na vida brasileira algumas concepções errôneas sobre as razões que justificam a invasão da Rússia na Ucrânia. A primeira concepção, e talvez a mais plausível, é aquela segundo a qual a Rússia invadiu a Ucrânia porque teme o avanço da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada durante a Guerra Fria, mais precisamente em 1949.
e contraposição à OTAN, havia o Pacto de Varsóvia, criado em 1955, sendo que o Pacto de Varsóvia desapareceu com a dissolução da União Soviética em 1991. Essa concepção me parece errônea, apesar de plausível. Houve, sem dúvida, um avanço da OTAN. A OTAN ampliou o número de participantes de 12 para 30 e, além desta ampliação, ela abrangeu vários estados que são estados vizinhos, situados muito próximos ao território russo. Mas, na verdade, se nós atentarmos para a história russa recente, para desde o momento em que Vladimir Putin chegou ao poder, em 1999 e no ano 2000, para os discursos de Putin, nós veremos que Putin classificou a dissolução da União Soviética como a maior tragédia política do século XX e que Putin, inúmeras vezes, buscou considerar a OTAN como um risco ao território russo, devido ao fato de a União Soviética ter sido dissolvida. Mas para quem considera a dissolução da União Soviética o fato mais terrível e mais perigoso do século XX, e para quem promete a reconquista das glórias perdidas, é natural pensar que a Guerra da Geórgia, em 2008, e a Guerra da Ucrânia são apenas decorrências de um plano ardilosamente estabelecido. Plano esse de recomposição do Império Russo, que isso é o que está por trás de todo o pensamento de Putin e a modernização do exército, os investimentos dedicados à segurança estão nesta linha. Que outras percepções foram percebidas, professor Alberto do Amaral? Uma segunda concepção é a ideia de que seria justificável a invasão russa pela necessidade de desnazificar a Ucrânia. Um erro crasso. Nas últimas eleições presidenciais ucranianas, os partidos nazistas tiveram nada mais, nada menos do que o apoio de pouco mais do que 2% do eleitorado. A terceira razão para justificar a invasão russa na Ucrânia seria a ideia de que os países ocidentais fazem a mesma coisa ou fizeram a mesma coisa em outras oportunidades. Buscaram a mudança de regimes estrangeiros e seria legítimo que o governo russo também buscasse a mudança de regimes estrangeiros. Isso teria ocorrido por parte dos países ocidentais em 1998, no caso da Albânia, quando por 80 dias os Estados Unidos bombardearam a ex-Iugoslávia, inclusive a capital Belgrado, atingiram a embaixada da China com a morte de um diplomata chinês. Isto ocorreu em relação à invasão do Iraque em 2003, que foi contrária à decisão do Conselho de Segurança da ONU, e isso ocorreu com relação aos erros cometidos no Afeganistão. E mesmo a mudança de regime foi um dos objetivos com relação ao bombardeio na Líbia. Se nós quisermos construir uma ordem internacional legítima, sólida, que regule o uso da força, que estabeleça regras de coexistência, é imperioso condenar a invasão russa como uma violação do direito internacional e um descumprimento da Carta da ONU. O cometimento de um crime não autoriza um outro indivíduo, na ordem doméstica, ao cometimento de um outro crime. Assim, a violação do direito internacional por um país não legitima outro país a cometer idênticas violações. Precisamos, enfim, de uma paz que possa ser robusta, que possa ser sólida e que possa basear-se em mecanismos internacionais, em organizações internacionais fortes nesse sentido. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, o New York Times publicou um editorial cujo título afirmava que os Estados Unidos têm problemas com a liberdade de expressão. Isso levantou uma boa discussão sobre o tema naquele país. O que o senhor gostaria de destacar? O editorial do Times, de meados do mês de março, foi um dos assuntos mais comentados e mais vigorosamente debatidos nas plataformas de redes sociais americanas durante semanas. Basicamente, o motivo de tanta polêmica é que ele afirma que os americanos estão perdendo o direito de falar o que pensam e de expressar suas opiniões em público sem sentir medo de retaliação ou de se sentir rejeitado. Embora o editorial diga também que existe um problema de ameaça à liberdade de expressão oriundo da direita política americana, o que realmente causou polêmica em relação ao editorial é a ênfase que ele dá à questão da cultura do cancelamento, que é praticada naquele país, em especial pela esquerda. E isso foi o que provocou reações bastante grandes de várias pessoas que disseram que o editorial estava exagerando nas suas críticas à questão da cultura do cancelamento e, na verdade, estava deixando em segundo plano o problema mais grave de ameaça da liberdade de expressão nos Estados Unidos, que é o que vem da direita na opinião dessas pessoas. Um dos articulistas que escreveu um texto muito vigoroso contra o editorial foi o Will Bunch, do Philadelphia Inquirer, e o artigo dele se diz: os Estados Unidos têm um problema do New York Times não entender o que é a primeira emenda à Constituição. E ali ele diz que a primeira emenda, que é o primeiro grande documento a garantir a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, a primeira emenda diz que o governo não pode silenciar o direito das pessoas se expressarem livremente. E que numa democracia, diz o jornalista do Philadelphia Inquirer, quando uma opinião é controversa ou mesmo muito impopular, a resposta não é censura do Estado, do governo, mas sim crítica. Então, na opinião dessa pessoa e de muitos outros, o que existe nos Estados Unidos é um debate democrático de pessoas que acham uma coisa e outras que acham outra coisa, que se expressam às vezes de maneira mais ou menos agressiva. Aqui no Brasil essa discussão também está bastante presente, não, professor? Com casos recentes, como por exemplo a questão do Lula-Palusa. Como está isso por aqui? Sem dúvida. Acho que, como sempre, essas questões, cada vez mais, elas não são restritas a um país, elas se reproduzem em diversos países e no Brasil não é exceção. E aqui também eu acho que existe essa confusão, quando se confunde o direito, por exemplo, de um veículo de comunicação editar o seu material com censura. Por exemplo, se um jornal resolve não publicar um artigo porque não se coaduna com a linha editorial ou porque o jornal acha que o artigo é ruim, isso muitas vezes é denunciado como censura. A palavra censura deve ser, na minha opinião, usada com mais discernimento. No sentido estrito de censura à liberdade de expressão ou à liberdade de imprensa, essa é uma palavra que só pode ser usada quando o Estado utiliza os seus instrumentos de repressão para impedir que alguma coisa seja vista, ouvida ou lida pela maioria da população. É o caso do Lollapalooza. Ali houve censura, sim, porque um juiz, um membro do Estado, resolveu proibir que num show de música os artistas expressassem preferência por um político qualquer. Isso é censura. Agora, quando um veículo de comunicação não publica um artigo de alguém porque acha que está em desacordo com a sua linha editorial, isso não pode ser chamado de censura, ele pode ser chamado de uma escolha errada, pode ser chamado de orientação ideológica, mas não de censura no sentido de que é uma proibição oriunda do poder de repressão do Estado contra alguém ou alguma organização que queira expressar as suas opiniões. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Por que nas grandes cidades temos umidade relativa do ar igual à região do deserto? Olá, Cinderela, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre meio ambiente e saúde. Eu me permito voltar ao tema das mudanças climáticas, especialmente nas zonas urbanas, onde a população da Terra hoje se concentra. Bom, nós sabemos que, pelos modelos meteorológicos, que as ondas de calor vão se tornar cada vez mais frequentes em todo o planeta. E acho que todos nós já sentimos isso nas nossas próprias casas, nas nossas próprias cidades. Quando a temperatura atinge os níveis que são fora da zona de conforto, ao qual estamos acostumados, que corresponde entre 10% a 5% dos dias do ano, aumentam as mortes por internações hospitalares por diferentes causas, notadamente respiratórias, cardíacas e renais. O que acontece também é que não somente o calor é importante. A variação da temperatura ao longo do dia também é um fator de agravo para as pessoas mais frágeis. O que se diz isso? É quando você tem, por exemplo, um aquecimento muito rápido, em manhãs que, por exemplo, você sai de casa com um agasalho e a cerca de 2 horas da tarde, 3 da tarde, no meio da tarde, você tem uma sensação de calor extremo. Isso acontece muito pela baixa umidade, por exemplo, né? Nos desertos você consegue ter um frio tenso à noite e um calor extremo no meio do dia. Mas o deserto não precisa só ser de areia. Nós construímos os nossos desertos nas nossas cidades, só que são feitos de cimento e asfalto. É por essa razão que a umidade relativa tem caído em períodos que chegam a você ter, na cidade de São Paulo, níveis próximos ao de deserto, de 30%, 25% de umidade relativa. O mesmo acontece nas cidades do Centro-Oeste. Brasília é um bom exemplo, mas as cidades todas da região Centro-Oeste e mesmo da região Sudeste apresentam este comportamento. Bom, existe uma rede de pesquisadores que se associou no mundo tendo dados globais de umidade e temperatura diários por longos períodos de tempo, estudando mais de 400 cidades em diferentes latitudes. A USP faz parte dessa rede e o que a gente procurou estudar num artigo que saiu há 2 dias atrás, numa revista chamada Innovation, que mostra que quando você tem a variação de calor muito rápida, ela amplifica os efeitos deletérios das ondas de calor. Ou seja, o calor é lesivo à nossa saúde, mas a variação da temperatura ao longo do tempo ajuda a desequilibrar os nossos mecanismos de controle da temperatura corpórea, que se traduzem, então, em admissões hospitalares e excesso de mortalidade. Professor, qual é a saída nas grandes cidades para minimizar os efeitos das altas temperaturas? Bom, está aí mais uma razão para a gente recompor a cobertura vegetal da cidade, que no caso de São Paulo, a média bem até que adequada, ou muito próximo, não está tão ruim. Só que tem um problema, aonde tem árvore, que é no extremo sul e na Serra da Cantareira, mora pouca gente. E aonde mora muita gente, não tem árvore. Bom, está aí um estímulo para dizer que nós não vamos só ganhar efeito de recompor a umidade, nós temos que também talvez lançar mão de telhados verdes, de captação desse calor em painéis solares no topo dos prédios e tentar fazer com que a gente recupere pelo menos um dos fatores que nos levam a agravos de saúde nas ondas de calor, a baixa umidade e reduzindo, portanto, a variabilidade da temperatura ao longo do dia. Bom, Cinderela, é o que tenho para hoje e vamos ver que a gente tem coisas para fazer num prazo de tempo relativamente curto para minimizar os efeitos das mudanças climáticas nas nossas cidades. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Fique de olho.
por Eduardo Rocha. O crack pode trazer lesões oculares? Como isso acontece? Olá, a cocaína é conhecida há milênios pelos povos andinos que fazem o uso para controlar os efeitos colaterais das altas altitudes e, em séculos recentes, passou a ser usado também como anestésico local principalmente, até que meados do século XX, substituída por produtos químicos mais seguros, com menos efeitos colaterais, fez então com que a cocaína passasse a ser uma droga ilícita, então de uso, porte ilegal. O crack passou a ser essa versão mais barata, popular, igualmente ilegal, com mais graves efeitos para a saúde do que a forma conhecida e veiculada anteriormente da cocaína. Esse alcaloide foi descrito como sendo um potencial produto capaz de lesar os olhos já em 1989. E de lá para cá, casos esparsos são colecionados e relatados na literatura, até que o ano passado, uma revisão sistemática revelou potenciais problemas do crack para os olhos. Entre eles, a possibilidade de lesões oculares bilaterais, onde a infecção oportunista ou secundária está presente em cerca de mais de 80% dos pacientes, e as dificuldades inerentes dos indivíduos que passam a ter problemas oculares relacionados ao crack fazem com que pelo menos um quarto deles perca o tratamento, a possibilidade de acompanhamento, que muitas vezes requer visitas e uso de medicação. Quando levado a sério e o acesso é possibilitado a esses pacientes que muitas vezes já vivem marginalizados, a possibilidade de cura é superior a 90%, mas o risco de sequela visual, mesmo nesses indivíduos, acontece em 1 em cada 5 das pessoas que têm problemas oculares relacionados ao crack. A maioria deles está relacionado principalmente à queimadura relacionada à própria fumaça, irritação ocular que se associa a uma anestesia dos olhos, então a manipulação acaba sendo prejudicial, e a anestesia induzida faz com que a estrutura tenha dificuldades de cicatrização. O uso crônico faz com que esse tecido, a córnea, a superfície do olho, se tornem vulneráveis. E assim, ainda que o indivíduo tenha algumas lesões que cheguem a passar desapercebidas, muitas vezes, mais à frente, uma lesão pode ter um desfecho muito mais sério. Qual a importância dessa complicação comparada a tantos problemas já conhecidos da droga? Muitas vezes, os problemas relacionados não são compartilhados, não são comentados, nem mesmo com a família, muito menos com os médicos, que algumas vezes prestam atendimento a esses pacientes. Então, uma infecção ocular na córnea, sem uma causa aparente, sem o desencadeante, pode significar para o paciente um alerta para os perigos acumulados desse problema e, para o médico, um desafio no diagnóstico diferencial e, assim, fazer com que questione o paciente sobre a questão da drogadição, que algumas vezes é mantida em sigilo por todas as questões, as barreiras socioculturais e empecilhos que fazem com que ela permeie a sociedade e imponha tantos problemas. A síndrome do crack ocular, conhecida desde 1989, é até hoje vista e pouco diagnosticada, e o seu tamanho como problema de saúde pública ainda subestimado na nossa população, apesar de sabermos do grande desafio social, cultural e para muitas famílias que é a drogadição pelo crack. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha.